Última aula de gestão da distribuição, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as operações logísticas, tá, pessoal? Nessa nossa última aula. Olha, com operações logísticas a gente vai começar falando de recebimento, né? Que é a combinação de 5 elementos principais, que é espaço físico, recursos de informática, ter equipamentos para carga e descarga, pessoas e ter procedimentos normalizados e padronizados, tá, pessoal? Para isso, a gente tem que ter o quê? O dimensionamento do espaço físico, que a gente já estudou, tá? Tanto para fila de veículos, para as plataformas, para separação e para conferência de produto, para ter acesso à fábrica e ao estoque, tá? A gente também tem que ter, na carga e descarga, equipamentos apropriados, por exemplo, pallets, empilhadeiras e esteiras de distribuição, tá, pessoal? São exemplos aqui dos equipamentos, tá? Também a gente tem que ter pessoal qualificado, tá? Porque a gente não quer pessoas que só estejam lá para exercer uma função, mas sim colaboradores que sejam polivalentes, ou seja, que eles consigam fazer várias atividades e que sejam treinados e instruídos para aquelas atividades, tá? O homem que confere uma carga, ele também deve estar habilitado para inserir os dados dessa carga no sistema, né? Para determinar para onde essa carga vai, de onde ela veio e também como a gente pode transportar essa carga, tá, pessoal? E, por fim, lá na normalização dos procedimentos, a gente tem que dar ênfase a tudo que deve ser feito, inclusive as exceções, tá? Para que o colaborador tenha autonomia na hora de tomar uma decisão, tá? Nas empresas modernas, a gente tem o conceito de supply chain, né? Que é a cadeia de suprimentos, tá? Os elos ali da cadeia de suprimentos, tá? Que a gente não precisa fazer inspeção de qualidade dentro dos armazéns. Por quê? Porque quando a gente contrata o fornecedor, tá? Ele já tem que ter a qualidade que a nossa empresa necessita, tá? E essa qualidade tem que ser assegurada, tá, pessoal? Então, é bom lembrar também que se tiver problema, se tiver erro na entrega, tanto erros qualitativos como quantitativos, a gente tem que reservar ali no recebimento uma área para esse tipo de material que está aguardando uma decisão, tá? E essa área deve ser pequena, só para armazenar aquele material ali um período muito curto, tá, pessoal? Então, isso é o recebimento. O recebimento nada mais é do que a chegada daquele material, quando a gente recebe aquela carga. Então, a gente tem que o quê? Conferir, né? Bater na nota. Se o que está dizendo na nota é o mesmo que chegou, se a carga tem avaria, se não tem avaria, e deixar ela separada ali para o seu destino. Qual é o seu destino? Vai ser a armazenagem? Ela vai para um cross-docking? Ela é pedido separado para picking, né? Lembra que a gente já viu isso na aula passada, tá, pessoal? Então, é muito interessante, tá? O recebimento é uma das atividades bem importantes ali da nossa logística. E depois que a gente recebeu o material, o que a gente vai fazer? Pode armazená-lo, né? Então, a gente tem que fazer uma análise econômica. A gente tem que determinar qual é o tipo de instalação, né, que a nossa empresa vai ter, qual é a escala da nossa empresa. E a gente vai ver qual é a nossa estrutura. A mais comum é a estrutura porta-pallet, né? Que vai armazenar lá em altura os nossos pallets. E para isso a gente vai usar o quê? As empilhadeiras, né, pessoal? Então, e elevadores também, para levantar e para descer a nossa carga também. A gente já viu esse tipo de empilhadeira, né? E para isso a gente tem que saber o que é a localização de cada pallet, né? Onde ele está, em que prateleira ele está, né? Em que rua, né? Para saber quando a gente tem que pegar ele e para onde a gente vai levar. Também temos que ter seguro, né? Temos que ter um seguro ali contra incêndio, tem que ter uma iluminação conveniente, tem que ter segurança. Então, são vários procedimentos aí para armazenagem de materiais, tá? E a gente já viu o exemplo da Natura, por exemplo, que tem um armazém totalmente automatizado, né, pessoal? E tudo isso, e quando o armazém ele é totalmente automatizado, esqueça papel, né? O único papel ali é a nota fiscal e olhe lá, né, pessoal? Porque a gente hoje usa tudo pelo tablet, tudo pelo computador. Material chegou lá, conferiu o código de barra, tá certinho. No código de barra já diz o tipo de material, já diz empilhamento máximo, já diz lote, validade se tiver, de onde ele veio e para onde ele vai. E geralmente, quando a gente pega o código de barra, a gente já sabe o endereço, né?
o endereço daquele pallet, para onde a gente vai colocar, né? Se a gente vai mandar ele para qual prateleira, tá, pessoal? Então, vamos lá. Depois que a gente sabe, a gente recebeu o material, a gente já viu, coletou o código de barra, a gente vai levar ele ou por esteira, ou por elevador, ou por empilhadeira, para o local onde ele vai ser estocado, né? O local que o computador designou, né? E a gente vai ver quais as áreas que estão disponíveis para armazenar esse material. Ou seja, porque tem que ser uma área de fácil entrada e fácil retirada, né, pessoal? Aqui a gente tem as estruturas porta-pallets, tá? Aqui a gente tem a nossa empilhadeira. Veja que ele está levantando aqui o pallet para acomodá-lo nessa prateleira aqui. Então, ele tá aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira prateleira da rua 4, tá, pessoal? Então, quando for procurar por esse material, sabe que a gente vai retirá-lo na rua 4, aqui na terceira prateleira e na terceira posição, tá, pessoal? Então, vamos lá. É essencial que o administrador lembre a importância, né, de ponderar alguns fatores na escolha do esquema operacional de recebimento e de armazenagem. Primeiro, a gente tem que ter o quê? Equipamento necessário, né, de uso específico para um produto ou para nossa linha de produtos. Então, se o nosso produto é específico, não faça, como a gente diz lá no Nordeste, não faça armengagem, né? Não faça gambiarra. Compre o equipamento necessário para o seu procedimento, tá, pessoal? Então, a gente tem que considerar o quê? Volume de produção, tem que considerar permanência do produto lá no nosso estoque, tá? Tem que ter o retorno do que a gente investiu, tá? E a gente tem que optar por equipamentos que vão absorver uma grande variação aí de produtos, tá, pessoal? O segundo tópico da nossa escolha vão ser o quê? As economias que vão ser resultantes de despesa com manutenção, com prêmio de seguro, com redução de pessoal e se tiver danificação de nossos materiais, tá? Então, se a gente economizar aí, a longo prazo, a gente pode automatizar o nosso armazém, tá? Outro ponto que a gente também já estudou, o layout do almoxarifado, tá? Ele é tão importante quanto ter um almoxarifado. Então, a gente tem que ter o quê? O layout ideal. As nossas prateleiras, elas vão estar em paralelo, né? Vamos supor que é o nosso layout ideal. A gente tem que colocar os produtos que saem mais na frente, porque é mais fácil de entrar e mais fácil de sair, tá, pessoal? Então, a gente tem que ver o avanço tecnológico, tem que ver se a gente vai utilizar o código de barra, tá? A gente vai ver que o estoque, a gente não precisa de um espaço muito grande, porque a gente quer o quê? Que o produto saia, que escoa, que chegue e vá rápido. Então, a gente não precisa de armazéns imensos, a gente precisa ter um tamanho, um dimensionamento ideal para o nosso produto, tá? Para o nosso volume de produção, tá? E aí a gente tem que responder algumas questões básicas. Como é que o armazém pode ser aproveitado para atingir os nossos objetivos logísticos, tá? Quais as alternativas que a administração tem para poder ter estoque, né, para ter espaço físico para os nossos estoques? Qual é a natureza de custos das diferentes alternativas possíveis, tá? Então, isso aí é questão de sentar e discutir. Ó, se eu tiver um armazém de tamanho X, eu vou gastar tanto. E se eu tiver um de tamanho Y, eu vou gastar tanto. Porém, eu tenho que ter mais equipamentos. Eu vou gastar tanto em equipamentos, porque eu vou precisar de equipamentos que consiga maiores alturas, porque eu vou trabalhar com prateleiras mais altas. Mas se eu conseguir ter um comprimento maior, eu vou ter mais prateleiras e elas não precisam ser tão altas, tá? Então, tudo isso tem que ser discutido entre a equipe de logística, a equipe de administração, tá? A equipe de compras, todo mundo sentou ali, todo mundo vai discutir qual é a melhor decisão a ser tomada, tá? Nos níveis, tá? Então, tudo isso para garantir o quê? O seu nível de serviço, né? O seu nível de serviço está alto para poder atender a sua demanda, tá, pessoal? Então, pensando nisso, pensando no armazém, pensando no atendimento da nossa demanda, qual é, então, a função da armazenagem, né? A gente já estudou isso em outra disciplina e aqui nas operações logísticas vamos estudar novamente, tá? Quem é aluno novo. Então, vamos lá. Quais são as funções da armazenagem? Quem lembra aí?
A função mais óbvia da armazenagem é o quê? Guardar, né? Servir de abrigo para os produtos, tá? Seja no estoque, né? Ou seja, quando a gente... Na verdade, nossa despensa já é um estoque, né, pessoal? Se a gente compra a nossa comida. Então, a gente está estocando comida para passar um mês, para passar 15 dias, né? A gente compra para se alimentar na hora, mas a gente também compra para guardar, né? Arroz, o feijão. A carne a gente compra para fazer durante a semana, né? Pra fazer durante um mês. Então, a gente tá tendo um estoque ali em casa, né? Então, ali a gente vai guardar a nossa comida. Quando a gente chega, a gente vai deixar no chão ou a gente vai guardar no armário? A gente vai guardar, né, pessoal? Vai colocar no armário, que for de geladeira, a gente coloca na geladeira. Então, nosso estoque é o quê? O abrigo, né? Nossa despensa é o abrigo dos nossos produtos, né? A gente vai proteger eles do frio, da chuva, né, do sol também, tá? E a gente tem que fazer sempre o quê? A manutenção dos nossos estoques, tá? Esse estoque tem que girar, tem que ter a rotação, porque como a gente já vem conversando, estoque é dinheiro parado. Não adianta eu ter uma quantidade imensa de produto esperando vender e ele não vende. Então tem que girar, tem que chegar e sair, tá? E também a gente tem que prestar atenção porque tem que ter reparos também na nossa estrutura, né? Não vai fazer a estrutura e vai deixar ali para sempre, né, pessoal? A gente sempre tem que estar reparando, né? Então, a gente vai projetar o armazém para o tempo que a gente espera que os produtos fiquem guardados. Se a gente espera que aquele produto entre e saia rapidamente, então a gente não precisa de grandes projetos. Mas se aquele produto ficar ali por mais de um mês, ou 15 dias, ou vai ficar por anos, como tem, por exemplo, bebidas, né? Bebidas uísque 12 anos, vinhos e licor também, que precisa ficar muito tempo para maturar ali, cerveja. Então, a gente precisa projetar o nosso estoque para que ele dure muito tempo, né? Para que aquele produto fique ali por muito tempo. Então, a gente vai ver qual é o tempo de prateleira do nosso produto e projetar o nosso estoque, tá? Vamos lá. Outra função da armazenagem é a consolidação, né? O que seria consolidação, né? Estrutura de tabela de frete, tá? Principalmente quando o frete vai ser reduzido para grandes lotes. Isso vai influenciar o nosso depósito e a movimentação dos nossos produtos, né, pessoal? Se a gente tem se a gente tem mercadorias que vêm de vários lugares, de vários fornecedores, a empresa vai economizar no transporte se as entregas forem todas feitas em um armazém só. Aí a gente agrega e consolida essa carga e depois vai transportar ela em um único carregamento até o destino final. Isso é o que o correio faz, né, gente? O armazém de consolidação é muito frequente ali no suprimento de materiais, ou seja, os fornecedores, né, o pessoal vai entregando a carga. Quando eu tiver com aquele frete completo, aí eu vou levar para o destino final, tá, pessoal? Isso aí é a consolidação. Porque quem entra na logística já tem que saber, frete é caro e para compensar esse frete a gente tem que encher caminhão, tá, pessoal? Então, vamos lá. Abastecimento, tá? A gente valor de recebimento, valor de armazenagem e tem o bonito abastecimento também, né? Que esse abastecimento, ele pode ser a origem dos seus problemas ou ele pode ser a solução. Então, a gente tem que tratar ele direitinho. Ele é o famoso gargalo ali da empresa, tá? A gente tem que dimensionar corretamente a nossa mercadoria, né? Essas operações, elas podem prevenir ou vão alavancar os nossos custos desnecessários. Então, a gente tem que pensar muito aí na hora do abastecimento como um elo importante da nossa cadeia logística. Então, o abastecimento vai ter interação ali de vários setores da empresa. Por exemplo, a área de suprimentos vai ter a função de compras e também vai negociar com fornecedores. Então, já tem seleção de fornecedores, tem que ter parceria com esse fornecedor, tem que ter um sistema de comunicação eficiente com esse fornecedor, vai ter que programar as entregas, os meios de transporte, além de ter a programação da carga e da descarga e a armazenagem ali desses materiais, tá, pessoal? E o sistema de abastecimento de cada empresa é função ali do sistema de produção que vai ser empregado por ela. Então, esse sistema pode aumentar a complexidade,
à medida que aumenta o número de intermediários ali desse sistema. Porque se fosse um sistema simples, que você tem início e fim, beleza, mas ali tem várias gente no meio, e esse pessoal aí pode embolar, virar uma bola de neve, e a gente não vai saber para onde vai. Então, a gente tem que ter método de programação, de controle de entrega, tem que amortecer os erros de estoque, porque erro de estoque causa, custo, é muito caro ali para a empresa. Então, a gente tem sistemas de abastecimento intermediários. A gente tem o sistema A, que tem o fornecedor, do fornecedor a gente vai para um estoque inicial. Desse estoque inicial, a gente vai para a produção, né, que seria aqui matéria-prima, vai produzir o produto, vai para um estoque final e depois vai para o cliente. Esse é o sistema A. Veja que o sistema tem vários elos. Então, para dar um BO, meu filho, aqui é rapidinho. A gente tem o sistema B, que o fornecedor manda direto para a produção manda direto para o estoque final, e do estoque final ele vai para um cliente. Aí tem menos elos, pode dar um BOzinho. E a gente tem o sistema C, que é fornecedor, do fornecedor vai para a produção, da produção vai para o cliente. Aí você diz, professora, esse é o ideal, esse aqui dá menos BO. Pode ser, queridos. Mas, o custo disso aí, produção, às vezes é muito, nem compensa, tá? Então, vamos lá. Na maioria das empresas tradicionais, a gente vai funcionar como sistema A, né? Fornecedor, estoque inicial, produção, estoque final e cliente, tá? E muitas empresas, as outras, usam combinações, tá? Dependendo o quê? Do produto ou do componente que vai ser fabricado e adquirido, tá? Para a gente adotar um sistema B ou C puro, né? Ou seja, que tem menos elos ali na cadeia, então a gente tem que avaliar cuidadosamente, porque a gente pode ter custos excessivos, como eu falei, tá? Porque a gente não ia ter muitos estoques, só que a gente tem o quê? Um alto custo de programação e controle. Professora, então, mas isso existe? Existe, tá, pessoal? Eu sempre venho usando alguns exemplos do sistema Toyota de produção. Então, eu vou passar para vocês como um videozinho para explicar como funciona, tá? O sistema Toyota, né? Eles usam muito Lean Manufacturing, né? Que é uma produção enxuta, tá? Então, tudo lá é bem certinho. Só produz, tá? O que é programado. Lá é produção puxada, ou seja, a gente não é como a gente conhece aqui, né? Fabrica para vender. Ele só fabrica o que já vendeu, tá, pessoal? Então, isso é puxar, né? A produção. A gente empurra. A gente fabrica para vender, quer empurrar todo o custo do cliente. Já o sistema Toyota, ele veio com a produção puxada. Ele vendia primeiro e depois fabricava, tá, pessoal? Então, para não ter estoque, né? Para não gastar com estoque, eles criaram o Just Time, né? Que só ia comprar matéria-prima para fabricar, exatamente para fabricar o que foi puxado, né? O que o cliente solicitou. Então, comprava só para produzir, produzia o que o cliente queria e já mandava direto para ele, tá, pessoal? Então, tem que ser tudo bem programado, tudo bem controlado e todas as diretrizes, porque sabe como é a disciplina japonesa, né, pessoal? Então, tem que seguir todas as diretrizes, tintim por tintim, e usar várias ferramentas, tá? E aí, a gente usa 5 pontos importantes aí no abastecimento. A gente tem que ter o quê? Qualificação prévia do fornecedor, certificação pela engenharia de fábrica, estabelecer o sistema de comunicação entre parceiros, principalmente por recurso eletrônico, que é o EDI. Só que aí o EDI já está ultrapassado um pouco, a gente já tem outros sistemas aí eletrônicos, inclusive a gente já viu o ERP, né, pessoal? Nosso sistema aí para integrar toda a fábrica, tá? Então, vamos lá. O meio de transporte que a gente usa para as entregas, ele tem grande importância aí no processo, tá? Por quê? Porque tem rapidez, tem confiabilidade de entrega e tem o custo de frete aí também, tá? Que é muito comum. Então, a gente utiliza o Milk Run, tá? Que é um acordo aí entre o fornecedor, o produtor e o operador logístico que vai fazer as entregas do produto, tá? O que seria esse Milk Run? É inspirado naqueles coletores de leite, tá, pessoal? Que existia lá nos Estados Unidos, que ia passando de porta em porta, você deixava a sua garrafinha vazia,
ele colocava a garrafinha cheia. Então, inspirado aí nesse sistema, com o pessoal, né, com um acordo entre todo mundo, o operador logístico aproveita que o caminhão vai cheio e volta vazio para recolher alguns insumos e levar ali do fornecedor para outro cliente, né? Aproveitar o frete, né, pessoal? Porque se você... Vamos supor que você tá fazendo a sua mudança. Aí você vai se mudar lá para o Rio de Janeiro. E aí o cara cobra, sei lá, 3 mil reais para fazer sua mudança. Aí você, meu Deus, mas é tão caro assim. Ele, não. É porque eu vou cheio e volto vazio, né, pessoal? Então ele tem que também calcular os custos da volta, né? Mas se você diz assim, não, eu vou para o Rio de Janeiro levar minha mudança, mas o meu primo que tá lá, ele vai vir morar na minha casa, então ele vai trazer as coisas dele para cá. Então pode ser que aí ele faça o menos para você, porque já seu primo também vai pagar, né? Então tem essa questão aí, tá, pessoal? E é chamado de Milk Run, tá? E as vantagens do sistema é que o faturamento pode ser negociado free on board, né? Direto com o fornecedor, e aí o custo do frete vai cair, tá? Aí, exatamente por conta disso que eu já tinha comentado. A gente também tem componentes que são adquiridos por just in time no contrato, né, entre cliente e fornecedor. E aí eles devem negociar o quê? Custo de embalagem de transporte, porque essa embalagem também vai ser utilizada na movimentação interna, tá? Então, esse custo pode ser compartilhado entre o fornecedor e o cliente, tá? As entregas dos grandes centros urbanos são limitadas por conta do trânsito congestionado e pela falta de espaço de estacionamento dos veículos, tá? Então, a gente tem que ter horário para entrar a mercadoria, tá? Para ter a confirmação do recebimento e ter um prazo máximo para descarga, tá, pessoal, dessas mercadorias. A gente também tem que analisar quais os componentes que são do just in time, tá? Porque eles não vão ter um tratamento convencional. Então, tem que ser controlado, tem que ter estoque mínimo, tem que ter método de reposição que vai ser estudado no planejamento e no controle da produção, que a gente chama de PCP, e tem que fazer uma análise econômica, tá? Então, a gente tem que ver os custos, tem que ver o custo de produção, custo de armazenagem, quais são as taxas de juros do mercado e qual a disponibilidade, tá, diária, tanto do fornecedor quanto do cliente, tá, pessoal? Então, quando você vai trabalhar com just in time, você tem que estar com todo mundo ali na sua onda. Todo mundo tem que trabalhar com just time também, todo mundo tem que seguir as diretrizes de qualidade, todo mundo tem que estar certinho, tá, pessoal? E a gente também tem que ver que o abastecimento também apresenta algumas características especiais, por exemplo, as redes comerciais. Então, a gente tem que fazer uma análise exaustiva, tem fatores específicos, se vai usar depósito intermediário, se vai usar depósito próprio, se vai usar depósito de terceiro, para os diferentes tipos de produto. Por exemplo, tem lojas de departamento, que tem produtos que tem pequeno volume e alto preço, tipo relógio de luxo. E vamos ver qual é aí o roteiro aí, tá? Por exemplo, um produto que tem pequeno volume sai do fornecedor, vai para um depósito central, do fornecedor ele vai para um depósito, depois vai para a loja, depois vai para estoque da prateleira da loja e depois vai para casa do consumidor. Então, geralmente, esse é o ciclo aí dos nossos produtos, né, pessoal? Quase sempre é assim. Só que um estoque de luxo, um relógio de luxo, ele tem um estoque baixo, tá? Já produtos como papel higiênico custa menos do que um relógio de luxo, mas tem um volume, né, altíssimo. Por exemplo, se você chega lá num atacado e vai comprar aquele produto ali, aquele papel higiênico com 32 rolos, né, pessoal? Que a gente viu ali no início da quarentena que o povo estava estocando papel higiênico e depois a gente descobriu que era porque era um dos sintomas do Covid, né, pessoal? Então ia usar bastante, né? Então a gente tem que o quê? Ter a entrega negociada para que seja feita direto na loja, porque já pensou ficar guardando papel higiênico em estoque, gente? É levinho, mas é tanto volume, ia gastar um espaço muito grande para estocar uma coisa que é bem barata, né, pessoal? E o modelo de otimização de abastecimento é bem compreendido como uma interação de tecnologia, estratégia e informática, tá, pessoal? Vamos lá. Sabendo do que a gente viu, recebimento,
viu abastecimento, né? Viu armazenagem. E agora vamos ver a importância do setor de compras, tá? Por quê? É o setor de compras que vai comprar, né, os componentes e suprimentos da nossa organização. Então, cerca de 40 a 60% do valor final das vendas de qualquer produto vem do que foi comprado para sua matéria-prima, né? Então, a gente tem que reduzir os custos e conquistar ali mais fornecedores baratos ali na hora de aquisição dos nossos materiais, tá? Então, o setor de compras é muito importante, ele vai ter um impacto ali sobre os lucros, tá? Então, a gente tem que, tá bem inteirado entre o setor de compras, produção e logística para que a gente consiga ter um processo ali interligado e eficiente, tá, pessoal? Então, grande parte dos custos dos bens comprados não pode ser administrada por procedimentos tão simples, tá? Ou seja, você chega lá com 2 fornecedores, cotar aquele produto e dizer, não, esse aqui é mais barato, eu vou pegar dele, né? Então, a gente tem que trabalhar em cooperação, em colaboração com os fornecedores para controlar os custos, para que eles tenham a mesma qualidade que você espera que tenham seus produtos, tá? Porque não adianta nada você dizer, meu produto é de qualidade. Mas se sua matéria-prima não for de qualidade, então seu produto não é. Então, todos os fornecedores têm que estar no mesmo nível de qualidade ou mais do que você pretende ter no seu produto, tá? Então, a gente tem que ter desconto ali em venda de grande volume, tem que ter cuidado com a origem, com a rota daquele material e selecionar quais são os modais de transporte substanciais ali para reduzir os custos dos nossos produtos, tá? E a gente tem também, dentro do processo de compras, a gente vai fazer pedidos. E dentro dos pedidos, a gente tem o quê? A entrada dos pedidos, né? Tem um ciclo de pedido aí e começa pela entrada, né? É a hora que a gente vai pedir para o fornecedor, né? O que a gente precisa ali para fabricar o nosso produto. Quando aquele pedido chega, a gente vai levantar os dados, vai ver a disponibilidade de atendimento, vai ver a condição do nosso estoque e vai avaliar ali como é que a gente vai guardar aquele pedido. Depois que a gente recebeu, a gente vai ter as atividades, né, que são necessárias para tratar o pedido, né? A gente vai ter o quê? Adquirir os itens, né? Vai ter que retirar esses itens do estoque, vai ter que embalar esses itens para embarque, vai ter que programar a entrega e vai ter que preparar a documentação, tá? Daquele pedido, tá? Tanto para chegada de pedido quanto para saída de pedido, tá, pessoal? Então, quando o pedido chega, a gente vai ter que colocar ele no nosso armazém, no nosso estoque. Quando a gente tem um pedido para sair, a gente tem que ter todo o processo de tratamento de pedido, né? Tem que conferir na nota, tem que conferir qual é o cliente, tem que conferir qual é o caminhão, tem que embalar aquele produto, né? Tem que deixar tudo certinho, tem todas as etapas ali para aquele pedido, tá? Só que essas atividades, elas não são independentes, elas podem ser realizadas ao mesmo tempo, e isso vai diminuir o gasto na operação, tá? E a gente também tem relatório de ciclo de pedido. Por quê, pessoal? Esse relatório é muito importante. É o famoso rastreio. Quando você pede um produto na internet, a gente dá um código para saber em que lugar do país, né, aquele produto está. Então, quando a gente embarca a mercadoria, a gente tem que acompanhar a entrega até o cliente, tá, pessoal? Então, a gente tem todo um aparato tecnológico. Chegou no armazém, coloca que chegou lá. Aí depois vai para outro armazém, coloca que chegou lá. Até chegar na casa do consumidor, tá? Esses dias eu pedi um produto de uma loja e ele saiu de Curitiba. De Curitiba ele foi para Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú ele veio para Itajaí. E de Itajaí ele veio para minha casa. Então ele passou, olha por quantos lugares ele passou. E Curitiba nem é tão longe, tá? Então ele passou por vários lugares até chegar na minha casa e eu consegui acompanhar quando ele chegou em cada lugar, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, esse relatório é muito importante para que a gente tenha confiança na empresa, né? Para saber que o nosso produto vai chegar e vai chegar em bom estado, tá, pessoal? Isso é importante tanto para a gente que comprou, quanto para quem tá vendendo, né? Para saber se o nível de serviço está sendo atingido, tá, pessoal? E outra coisa muito importante também, que a gente nem dá muita importância às vezes, é a embalagem, né, pessoal? Porque é o quê? Todo produto ele é vendido com algum tipo de embalagem, né? Então, seja para armazenar, para facilitar o armazenamento ou manuseio de produtos,
ou para melhor utilização daquele equipamento para proteger e muitas outras vantagens além da embalagem que a gente vai ver lá na apostila, tá? Para nós consumidores, a embalagem pode ser um atrativo, né? Seja para divulgar o nome da empresa, seja para transmitir as informações daquele produto. Então, para nós consumidores, se ela for bonita, se ela for prática, já tá de bom tamanho, tá? E se for proteger o nosso produto também. E para proteção, né, a gente tem que ter o quê? Despesas, a gente tem que diminuir as despesas extras, só que se a gente armazena aquele produto em local errado, ele pode se deteriorar. Então, para evitar o dano durante o manuseio, a gente tem o quê? Uma embalagem de proteção, né? Quando a gente coloca o pallet, ele já tá embalado. Tem a embalagem primária do produto, né? Que ele vem, por exemplo, celular. Ele já vem na própria caixa dele, já vem no plástico e depois vem na própria caixa dele. Aí ele vem dentro da caixa dele, dentro de uma caixa com vários outros celulares. E dentro dessa caixa ele vai estar no pallet, que vai estar embalado também na volta. Então, são várias embalagens aí para proteger o nosso produto ali na movimentação, tá? E a embalagem, ela também serve para aumentar a eficiência do nosso produto e na sua distribuição também, tá? Porque ela é o quê? É o invólucro externo do produto, tá? E como eu falei, pode combinar várias embalagens menores em um pacote maior. E assim a gente vai conseguir distribuir, né? Vai conseguir armazenar e manusear com facilidade, tá? A nossa embalagem tem que ter também resistência, tamanho e configuração, tá? Porque na hora da movimentação, essas características vão ditar, né? Qual é a altura do empilhamento, qual é o empilhamento máximo, se elas vão ficar estáveis se forem empilhadas, né? E se vai empilhar vai colocar mais de um pacote por vez. Já a unitização é agregar diversos pacotes em embalagens menores em uma maior, que é o famoso pallet, né? Os custos de movimentação de materiais vão diminuir à medida que o tamanho da unidade que vai ser movimentada aumenta. Por isso que a gente vai utilizar muito pallet, porque tá lá muita mercadoria e a gente consegue movimentar um por vez, mas está movimentando muita mercadoria ali, tá? Isso vai diminuir o custo de movimentação, tá? Além da unitização, a gente tem a containerização, que é pegar um monte de pallet, um monte de produto e colocar ali dentro dos containers, tá? Que são enormes e vão ser transportados ou nos vagões ferroviários abertos, nos caminhões, um por vez, nos navios ou em aeronaves gigantes, tá? Além disso tudo, a embalagem ainda serve para identificar o produto, tá? Porque tanto na própria aparência externa, tá? Quanto na identificação e para explicar também o que vai acontecer ali naquele produto, como mexer com aquele produto, como a gente vai usá-lo, dentre outros, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Essas são as nossas atividades. Essa é a nossa última aula antes da nossa prova. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo no privado ou lá no nosso grupo mesmo, tá? Também vou mandar alguns links extras aí para nossa aula de operações logísticas, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.